Abrindo o Jogo, com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas. Ele é jornalista, foi vereador, está no segundo mandato de deputado federal, tem apenas 35 anos. Foi relator do Auxílio Emergencial e do Auxílio Brasil na Câmara dos Deputados. E é presidente da Frente Parlamentar Mista em defesa das pessoas com doenças raras. É pré-candidato ao Senado na chapa do governador Romeu Zema, de quem é líder de governo também na Câmara Federal. O entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje é o deputado e presidente do Partido Progressistas em Minas, Marcelo Aro. Deputado, seja bem-vindo ao Abrindo o Jogo, muito obrigada pela entrevista. Edilene, eu que agradeço aí esse espaço que você está abrindo, sempre uma alegria estar falando com você e com a Rádio Itatiaia. Eu que digo isso, deputado. A gente tem a tradição de começar o Abrindo o Jogo com o entrevistado falando um pouco sobre a trajetória dele. Eu queria que o senhor falasse sobre a entrada do senhor na política até esse momento em que o senhor é pré-candidato ao Senado na chapa do atual governador de Minas Gerais. Bom, Edilene, eu comecei na política desde quando eu me entendo por gente. Eu sempre gostei de política, apesar de ninguém da minha família ter me levado para a política, eu não tinha nenhum parente político, mas eu sempre gostei, desde a política estudantil. Lembro quando ainda estudava no colégio, era representante de turma, depois grêmio estudantil. Quando fiz minha faculdade de jornalismo, eu fui presidente do Centro Acadêmico de Jornalismo e Publicidade, depois presidente do DCE da minha faculdade. Depois eu fiz o Direito, curso de Direito, também me formei, sou advogado, também fui presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade de Direito. Então, assim, eu sempre atuei nessa pauta política, sempre fui envolvido com a Igreja Católica, então eu participava da minha paróquia, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte, coordenei grupo de jovens, depois coordenei a RENSP, que era a região episcopal, tinha várias paróquias e eu ajudava os grupos de jovens, sempre ajudando em ações sociais, asilo, creche. Então, eu sempre estive envolvido em questões sociais e também em projetos políticos não partidários, mas projetos de ações sociais. E aí, em 2012, as pessoas, todo mundo falava assim, pô, você tinha que ser vereador, você tinha que se candidatar. E aí eu filiei a um partido político, na época no PHS, Partido Humanista da Solidariedade, que não existe mais, me candidatei a vereador quando eu tinha 24 anos. Todo mundo falava que eu não ia ganhar a eleição, que eu seria burro de carga, que é aquele candidato que coloca voto para outro ganhar. Todo mundo falava, esse menino aí não tem 2.000 votos, e eu precisava de 5.000 votos para ganhar a eleição na época. Mas quando abriram as urnas, Edilene, eu tive 9.412 votos para vereador, fui eleito vereador mais jovem de Belo Horizonte, com 24 anos, e o quinto mais votado da cidade de Belo Horizonte, entre 1.500 candidatos. E ali começou, de fato, a minha carreira política mandatária. Depois de 2 anos, em 2014, eu me candidatei a deputado federal, fui eleito com 87 mil votos, e depois reeleito deputado federal em 2018, com 107 mil votos. Então, essa é a minha trajetória política. Eu já tenho mandato, tem 10 anos, apesar da pouca idade, mas já tem 10 anos de mandato e de vida pública. Deputado, o senhor tem uma habilidade política que é rara e que nesse momento é considerada muito preciosa, que o senhor é conhecido como um dos principais montadores de chapas competitivas para as eleições em Minas Gerais. Muita gente contrata esse serviço de um especialista e, no caso, o senhor é alguém que faz isso pelo partido do senhor. Uma chapa boa precisa do quê para funcionar e para oferecer representatividade para a população? Porque não é apenas eleger um representante, é um representante que de fato represente. Qual que é o segredo de montar uma boa chapa? Edilene, montar a chapa é uma arte, A política eleitoral, a lei eleitoral, ela está aí, ela é muito clara, e se você se dedicar um pouco à legislação eleitoral, você entende o que você precisa fazer para ter uma boa chapa. Então, eu vou te dar um exemplo, tá, Edilene? Para você eleger um deputado estadual em Minas Gerais, cada vaga ela precisa de 136 mil votos, que foi a última votação necessária para fazer um deputado estadual em Minas Gerais. E você pode lançar agora, pela lei, o número de cadeiras de deputados mais um. Então, você pode lançar 78 candidatos a deputados estaduais em Minas, e para cada 136 mil votos que você consegue fazer
dentre os 78 candidatos, você tem uma cadeira. Então, à medida que você vai fazendo mais voto, mais cadeiras você vai tendo. Como que você começa a montar uma chapa? Eu sempre começo pelo rabo. E talvez está aí a grande diferença minha para os demais montadores de chapa. Todo mundo se preocupa com os grandes puxadores de voto. Eu começo me preocupando com rabo de chapa. São os candidatos com menos voto. Então, eu começo a filiar para candidatar no meu partido deputados que têm 2.000, 3.000 votos, 5.000 votos, candidatos pequenos. Depois que eu tenho uma chapa consistente com pequenos candidatos, eu já faço uma cadeira, 2 cadeiras com 50 candidatos, 40 candidatos, eu já consigo fazer 1 ou 2 cadeiras. Aí, quando o candidato médio olha para a minha chapa, ele fala, uai, essa chapa tá boa demais, só tem candidato pequenininho e faz 1, 2 cadeiras, então eu vou filiar. E aí o candidato de 10.000, 15.000 votos, 20.000 votos, começa a filiar no meu partido. E aí eles juntos vão fazendo mais 2, 3 cadeiras. E ali no final, talvez você pode colocar alguém um pouco mais de peso. Aí depende da eleição, depende do momento político. O PP, o Partido Progressistas, nessa eleição em Minas Gerais, para você ter uma ideia, deve eleger algo em torno de 7 deputados estaduais em Minas Gerais. E hoje, quantos deputados o PP tem na Assembleia Legislativa? Só um, e vai eleger 7. Quando elegeu, né, na última eleição, eu não era do PP, né, Edilene? Eu era do PHS. Então agora vai eleger 7. E na Câmara dos Deputados, quantos federais vocês devem fazer? O PP deve eleger em torno de 5 deputados federais. Lembrando que a gente monta outras chapas que não só do Progressistas, né, Edilene? Mas do Progressistas a gente deve eleger 7 estaduais e 5 federais. E o PP faz um senador nessa eleição, deputado, já que o senhor é pré-candidato ao Senado? Se Deus quiser, né, Edilene? Se Deus quiser e se o povo de Minas assim entender, nós queremos também eleger um candidato a senador, né? Um senador da República, e o partido, né, a gente consultou o executivo estadual, coloquei meu nome à disposição e todos os convencionais, né, que têm direito a voto aprovaram. A minha indicação vai ser referendada no dia 30 na nossa convenção. Então o nome do senhor está confirmado como pré-candidato ao Senado na chapa do governador Romeu Zema? Sim, meu nome está confirmado como pré-candidato a senador do Romeu Zema, mas obviamente vai ser referendado na convenção do dia 30. Como é que foi essa articulação para a entrada do senhor na chapa e essa aproximação do senhor, que é do Progressistas, do partido do governador, que é o Romeu Zema, já que o senhor é líder do Romeu Zema na Câmara dos Deputados? Edilene, eu já tenho um bom tempo que eu tenho me dedicado muito a ajudar o governador Romeu Zema a gerir o nosso estado de Minas Gerais. Ele me convidou para ser líder do governo dele no Congresso Nacional e isso acabou que estreitou muito a nossa relação. A gente conversava semanalmente sobre as pautas de Brasília, sobre pautas também de Minas Gerais. Comecei a participar das reuniões de núcleo ali do governo para poder dar minha opinião e também acolher as demandas dos secretários para levar para Brasília. E ali, nessa relação com o governador Romeu Zema, eu vi a importância dele para o nosso estado. E, de fato, é um governador que eu sou fã do trabalho dele, é uma pessoa muito do bem, muito competente e trabalhadora. E acho que, de fato, ele colocou Minas nos trilhos. Ele pegou um estado completamente quebrado, devendo funcionalismo público 4 meses, sem fazer o repasse obrigatório constitucional para as prefeituras, um estado que todo ano terminava no vermelho, gastava-se mais do que arrecadava, e ele, aos poucos, foi colocando a casa em ordem, botou o salário do servidor em dia, deu aumento agora de mais de 10% para o servidor público, que não acontecia desde 2011, terminou o ano no azul, ou seja, ele arrecadou mais do que ele gastou, que é uma conta simples que todo mundo deveria levar em consideração, desde as suas finanças domésticas até a sua empresa ou o seu estado. Ele também começou a pagar em dia os prefeitos e o que estava atrasado, ele começou a devolver para os prefeitos desse dinheiro que tinha sido confiscado na última gestão, ou seja, ele arrumou a casa. E eu fiquei realmente admirado com a seriedade do governador Romeu Zema. E eu falei, Minas precisa do governador Romeu Zema mais 4 anos. Não é ele que precisa.
somos nós que precisamos dele lá. E aí eu falei, olha, governador, eu estou à sua disposição para a sua reeleição, eu quero te ajudar. E quem vai escolher o que eu vou ser vai ser o senhor. Se o senhor quiser que eu seja, de novo, candidato a deputado federal, eu vou. Se o senhor me quiser como senador, eu vou. Se o senhor quiser como vice, eu também vou. E se o senhor não quiser que eu seja candidato a nada e que seja da sua equipe de coordenação, da sua reeleição, eu também estou à disposição. O senhor que vai escalar onde eu vou jogar. E aí fomos trabalhando até que ele me chamou há mais ou menos 10 dias atrás e me fez um convite para que eu fosse o candidato dele a senador por Minas Gerais, na chapa dele, que é a vaga que ele tem hoje disponível, e me ofereceu. E eu, obviamente, aceitei esse convite e agora sou pré-candidato a senador na chapa do governador Romeu Zema. Além do PP, quais outros partidos do mesmo grupo ou que têm um alinhamento que também devem apoiar o governador Romeu Zema? Olha, hoje nós temos apoiando o governador Romeu Zema o Progressistas, o Podemos, o Agir, o Solidariedade, o Patriota, o Avante, o próprio Partido Novo, obviamente, que é o partido do governador, o MDB também apoia. Estamos conversando com outros partidos que podem aderir, também o PTB provavelmente fica conosco, o PROS tem chance de ficar, enfim... Estamos conversando ainda com alguns partidos, mas eu tenho certeza que o nosso arco de aliança, ele ultrapassará 10 partidos aliados. Com os partidos confirmados até então, vocês já sabem quanto tempo de televisão e rádio na propaganda eleitoral deve ter o governador Romeu Zema? Não, Edilene, mas pelas contas e pelas reuniões nossas, nós acreditamos que nós teremos mais tempo que o adversário. Nessa articulação, vocês acreditam que o governador Romeu Zema possa vencer, caso seja eleito neste ano, possa vencer num próximo mandato um problema que ele enfrentou nessa gestão, que foi a relação difícil com a Assembleia Legislativa? Claro que sim. O governador Romeu Zema o governo aprendeu a lidar com a Assembleia. Hoje nós temos algo aproximado aí, mais de 30 deputados que apoiam o governador Romeu Zema na Assembleia. Eu não tenho dúvidas que nessa renovação que a Assembleia vai sofrer na próxima eleição, vai trazer mais aliados do governador para dentro da Assembleia. Nós teremos maioria, o governo elegerá o próximo presidente da Assembleia, vai ser um presidente governista, e aí a pauta vai fluir, ele vai pautar os grandes projetos de interesse de Minas Gerais. Infelizmente, na Assembleia, do jeito que ficou agora, o presidente da Assembleia não é alinhado com o governo do Estado. Então, dificultou as pautas importantes para o governo do Estado na Assembleia, o que é natural do jogo político. Mas foi bom que o governador aprendeu a lidar com a Assembleia. Ele nunca tinha tido mandato, foi o primeiro mandato dele, e, de fato, a pessoa demora um pouco a aprender como que lida ali com algo que ele nunca teve que fazer antes, que é esse relacionamento entre os poderes. Mas agora ele já aprendeu a fazer esse dever de casa e eu tenho certeza que no próximo mandato nós teremos maioria na Assembleia Legislativa. Quais pautas o senhor acredita que sejam prioritárias para o atual governo e que não tenham passado ou não tenham sido apresentadas pela Assembleia Legislativa justamente por uma leitura do governo de que não poderiam passar e que num próximo mandato, caso o governador Romeu Zema seja eleito, certamente passarão ou serão aprovadas pela Assembleia Legislativa? Edilene, várias, mas de cara eu posso te falar aqui do regime de recuperação fiscal, que é importantíssimo para a recuperação fiscal do nosso Estado, como o próprio nome já diz, Foi uma pauta que foi travada dentro da Assembleia, infelizmente não foi aprovada, mas eu não tenho dúvidas que na próxima legislatura ela será aprovada. A venda da Codemig, a privatização da CEMIG, as privatizações que o governo tanto defende, enfim, são inúmeras as pautas que nós precisaríamos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mas repito, eu estou muito otimista e tenho certeza que nos próximos 4 anos, tudo aquilo que não conseguimos aprovar nesse mandato, nós aprovaremos no próximo. Nessa articulação para o próximo presidente da Assembleia Legislativa, que na avaliação do senhor deve ser alguém da base do governo, existe alguma possibilidade, alguma articulação para que o deputado Zé Guilherme, pai do senhor, seja presidente da Assembleia Legislativa? Não, Edilene, não existe nenhuma conversa em relação a isso. O deputado Zé Guilherme hoje é o líder do bloco governista. Tenho certeza que, diante do contexto que nós temos de arco de aliança, temos nomes preparadíssimos e experientes
para assumir a presidência da Assembleia, não tem qualquer tipo de combinado em relação à presidência da Assembleia, até porque, caso alguém colocasse essa proposta para mim agora, eu refutaria de imediato, porque o que eu já vi de pessoas que foram para a eleição de deputado estadual achando que ia ser presidente da Assembleia e perderam a eleição para deputado estadual, você não imagina o tanto de casos que eu já vi assim. Parece que tem uma zica. Quem combina a presidência antes da eleição perde a eleição. Então, jamais eu assentaria para discutir uma pauta dessa antes da data da eleição. Então, essa é uma articulação que começa em outubro e, se houver segundo turno, começa no início de novembro. Não, ela começa já quando terminar o primeiro turno, porque os deputados não têm segundo turno, né? Então, não vão esperar, então, a eleição majoritária? No dia 2 de outubro à noite, com certeza, as conversas para a presidência da Assembleia se iniciam. Deputado, considerando essas forças aí, a Assembleia Legislativa, Governo do Estado, Poder Executivo, Poder Legislativo, o senhor considera que o governador Romeu Zema possa fazer maioria? E o senhor acha que todas as dificuldades do atual mandato serão vencidas numa nova relação com a Assembleia Legislativa, ou há algo ainda a ser construído que faz parte do processo vivido de uma nova relação com a Assembleia? Não, com certeza tem muito para ainda evoluir, tem muito para aprender. Como eu disse, isso é um aprendizado diário, né? A relação entre poderes, cada dia que passa a gente aprende um pouco mais. Com certeza o governo tem sim que melhorar ainda mais a sua interlocução, mas sem sombra de dúvidas já melhorou e muito, né, do que começou lá atrás, quando o governador assumiu o mandato, já evoluiu demais. Eu tenho certeza que no próximo mandato vai evoluir muito mais. Mas eu estou muito otimista, Edilene. Hoje, se tem uma preocupação que eu não tenho para o governador no próximo mandato, é a governabilidade. Ele terá governabilidade. O governador Romeu Zema hoje é o principal player, o principal jogador do Partido Novo. É o único governador que o partido fez e é o principal nome, embora o candidato ou pré-candidato à presidência da República seja outro, o nome do governador Romeu Zema é o principal nome do partido. O senhor acredita que depois desse segundo mandato, caso ele seja eleito, ele pode ser um candidato à presidência da República? Ou se houver algum trabalho nesse sentido, alguma possibilidade como essa? Todas as vezes que alguém fala isso para o governador, ele não continua o assunto, né? Ele está focado em ser reeleito governador de Minas Gerais e fazer uma gestão histórica nos próximos 4 anos. Agora, eu, enquanto cidadão mineiro e brasileiro, eu sou o maior torcedor para que isso aconteça, Edilene, porque eu conheço o governador Romeu Zema, eu conheço ele, eu convivo com ele diariamente. É um cara excepcional. Ele com certeza seria um ótimo presidente da República e sairia dessa polarização Atlético e Cruzeiro que o nosso país está vivendo. Então, eu não tenho dúvidas que ele seria uma grande solução para o Brasil em 2026. Mas, para chegar lá, com certeza ele tem que fazer a diferença em Minas Gerais. Então, é passo a passo. Primeiro é ser reeleito governador de Minas. Segundo é fazer história no segundo mandato, fazer as grandes obras que Minas precisa, fazer as grandes mudanças que Minas precisa, para que em 2026, se for da vontade dele, colocar o nome à disposição para a presidência da República, a gente possa trabalhar para viabilizar esse projeto. Deputado, ao longo desses 2 últimos mandatos na Câmara dos Deputados, 2 mandatos do senhor, quais o senhor considera que tenham sido os principais feitos, as principais bandeiras e as principais batalhas que o senhor travou na Câmara dos Deputados, agora que o senhor está de saída, se o senhor conseguir essa vaga para uma outra casa legislativa, que é a Casa Revisora, o Senado Federal? Bom, vamos lá, Edilene. Cada mandato meu, eu gosto de, no final, fazer um levantamento daquilo que a gente entregou para a população. E quando eu fui vereador de Belo Horizonte, em 2012, falei para você no começo, eu fui vereador 2 anos, eu saí daquela casa legislativa tendo sido o primeiro vereador da história de Belo Horizonte a não fazer utilização da verba indenizatória. Fui o vereador que mais fiz audiências públicas naquela legislatura, propus inúmeros projetos que depois viraram lei em Belo Horizonte. Então, eu inventei naquela época o gabinete móvel, que ninguém tinha feito até então, depois virou moda, mas eu comprei uma van na época, plotei com a minha foto escrito gabinete móvel todo final de semana, Edilene. Eu parava, escolhia 4 bairros, sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde. Eu parava a van
descia com 2 mesinhas de plástico, 4 cadeiras, papel e caneta e uma tenda. Eu ia atender a população, né? As pessoas passavam na rua, eu perguntava o que eu posso fazer para te ajudar, de que maneira que eu posso te representar melhor. Todos os finais de semana do meu mandato de vereador eu fiz isso. Em 2014, eleito deputado federal, agora eu completo 8 anos de deputado federal e fiz muitas coisas nesses 8 anos. A minha principal pauta no Congresso Nacional, Edilene, é a defesa das pessoas com doenças raras. Eu tenho uma filha com doença rara, depois a gente pode falar sobre essa história minha com essa pauta, mas a minha primeira filha, eu tenho 4 filhos, né? A Maria, que tem 9 anos, a Gabriela tem 8, o Marcelinho 5 e o Guilherme 4. E a minha primeira filha, Maria, ela tem uma doença rara, que chama Cornélia de Lange. É uma doença que não é problema nem em mim, nem na minha esposa. Ele simplesmente acontece, a chance de um casal ter é de 0,0001%. Então é muito difícil que alguém tenha um filho com Cornélia de Lange. Quando minha filha foi diagnosticada ainda na gestação, foi diagnosticada que ela tinha uma doença rara. A gente ficou muito preocupado. Ela nasceu com 6 para 7 meses de gestação, nasceu com 1,190 kg. Ninguém achava que ela ia sobreviver. Eu lembro que no primeiro ultrassom o médico falou assim para mim: olha, ela ou tem uma doença rara, ou tem uma doença física grave, ou ela nem é compatível com a vida. Se você quiser interromper a gravidez, a hora é agora. Eu falei: doutor, minha filha tem 1% de chance de viver? Ele falou: não, 1% tem. Eu falei: então, doutor, eu dou os meus 100% para que ela tenha a chance de viver. Foi uma gestação muito complicada. Ela, quando nasceu, ela nasceu sem reação. Eu perguntei para o médico: olha, ela tem vida? Ele falou: vida tem, mas ela não vai sobreviver, porque ela é muito pequenininha. Eu batizei minha filha na sala de parto, Edilene, para você ter ideia, porque eu achava que ela não ia sobreviver. Ela ficou no CTI 33 dias, lutando pela vida e pela vida, e no 16º dia que ela estava lá no CTI, ela foi diagnosticada com a síndrome Cornélia de Lange, que é uma síndrome complicadíssima. Para você ter ideia, eles achavam que minha filha não ia viver 1 mês, 2 meses, depois 2 anos, depois o melhor médico falou: ela só chega até no máximo 5 anos. Minha filha hoje já tem 9 anos, esse mês, daqui 10 dias, ela está fazendo 10 anos de idade. É claro que é uma doença complicada, ela não anda, ela não fala, ela tem retardo mental completo, ela é menor do que meu filho de 4 anos, é uma doença muito complicada. Mas a Maria virou o motivo da minha vida. E eu passei a estudar o caso da Maria, viajar o mundo inteiro para entender a doença da Maria, e eu comecei a conhecer pessoas no Brasil que também tinham doença rara. E eu comecei a atuar em prol dessas pessoas em Brasília, com políticas públicas, reunião em ministérios, audiências públicas, projeto de lei. E na hora que eu vi, Edilene, essa pauta me consumiu totalmente. Hoje, 95% do meu mandato é voltado para atender as pessoas com doenças raras, porque não tem no Brasil algum parlamentar com identidade com essa pauta. Você tem a Mara Gabrilli, que é a minha vice-presidente, mas que ela atua mais na pessoa com deficiência. Você tem o Romário, que atua com pessoas com síndrome de Down, mas na pauta doença rara realmente não tinha ninguém. E hoje eu ando o Brasil dando palestra, falando sobre essa pauta que eu tenho tanto carinho. Então, foram inúmeros projetos, teste do pezinho ampliado, que todo mundo acompanhou, foi uma vitória nossa, incorporação de inúmeros medicamentos órfãos no SUS. Nós tivemos, saindo um pouco da pauta legislativa de pessoa com doença rara, Edilene, eu relatei os 2 principais projetos sociais da história do país: o auxílio emergencial e o Auxílio Brasil. Auxílio emergencial na época da pandemia, que foi o projeto que impediu que nós vivêssemos uma guerra civil, e agora o Auxílio Brasil, que nós modificamos completamente o Bolsa Família e entregamos o Auxílio Brasil. Esses 2 projetos foram meus, projetos que eu escrevi, que eu elaborei. Então eu termino esses 8 anos na Câmara dos Deputados com a sensação de dever cumprido. Nós entregamos, nós fizemos a diferença, e eu tenho convicção que, se for senador, poderei fazer muito mais pelo meu estado de Minas Gerais, representando Minas lá no Senado Federal. Ô deputado, e quem vai ficar na Câmara dos Deputados com a pauta das pessoas com doenças raras com a saída do senhor para disputar um cargo no Senado Federal?
Edilene, eu treinei muita gente nessa pauta. Hoje nós temos inúmeras pessoas que têm carinho com essa pauta. Você tem o Diego lá do estado do Paraná, Diego Garcia, que tem um carinho com essa pauta. Você tem a Mariana Carvalho, lá de Roraima, que também me ajuda muito nessa pauta. Celina Leão, em Brasília também. Então, enfim, hoje nós já temos ali um grupo de 10 deputados que já são envolvidos com a causa das doenças raras, o que muito me alegra. E em Minas Gerais, eu tenho certeza que outros deputados também vão incorporar essa bandeira. Por exemplo, o deputado do PSDB, Eduardo Barbosa, que tem já uma ligação com as APAES de Minas Gerais, ele pode nos ajudar muito na pauta de doenças raras. A futura deputada Nelly Aquino, que também tem um carinho especial com essa pauta. Enfim, tenho certeza que nós não ficaremos órfãos de deputados para militar nessa causa. Deputado, o senhor falou do relatório do senhor, que foi o relator do Auxílio Brasil e também do Auxílio Emergencial, a PEC dos benefícios, que ampliou o valor do Auxílio Brasil de R$400 para R$600, foi chamada também de PEC Kamikaze, de PEC da Bondade, recebeu vários apelidos. Essa PEC enfrentou uma polêmica, primeiro, porque foi aprovada muito perto do período eleitoral, essa ampliação do auxílio foi muito perto do período eleitoral e porque anteriormente parlamentares já haviam defendido esse valor maior que não foi aprovado pelo governo, e agora o governo autoriza ou encampa a autorização para que esse valor seja ampliado. Na avaliação do senhor, esse deveria ser sempre o valor? Tem alguma possibilidade de esse ser o valor fixo do Auxílio Brasil ou não há necessidade para tanto? Qual que é a avaliação que o senhor faz? Bom, vamos lá, Edilene. Quando eu relatei o auxílio emergencial, eu não sei se você lembra, mas a proposta inicial do Paulo Guedes era fazer um auxílio de R$200. E ali eu estava relatando um projeto de BPC, de benefício de prestação continuada, de 2014, não tinha nada a ver com o auxílio emergencial, e eu incluí no projeto que eu estava relatando o auxílio emergencial. E estipulei ali o valor de R$600, que era o valor que eu acreditava que era importante naquele momento. O governo, naquela época, queria um valor de R$200. Nós conseguimos aprovar o valor de R$600, o Congresso Nacional. Depois, no Auxílio Brasil, Edilene, eu fugi um pouco da discussão de valores. Eu fiquei mais com a parte de mérito do programa, porque eu estava pegando um programa que era o Bolsa Família e mudando o conceito desse programa social de assistência social. Então, eu peguei um programa que era só de proteção social e transformei esse programa para, além de proteção social, um programa para que o beneficiado pudesse ascender socialmente, crescer socialmente, sair da zona de vulnerabilidade. E por isso que eu mudei toda a metodologia. Hoje, o Auxílio Brasil, diferente do Bolsa Família, que só entregava o dinheiro, o Auxílio Brasil ele pega o beneficiário e vê qual que é a característica daquela família para que amanhã eles possam sair dessa condição de extrema pobreza e pobreza. Ou seja, se você tem um perfil de trabalhador rural, nós vamos te ensinar a plantar ali verduras, etc., para o senhor amanhã conseguir vender essa verdura e não precisar mais ser um beneficiário de um programa de assistência social. Ou se seu filho é bom no esporte, nós vamos fomentar o esporte no seu filho para que amanhã ele consiga tirar a família daquela condição de vulnerabilidade. Ou seja, eu me preocupei com a mudança de conceito. E quando eu fui fazer o debate de valor, eu vi que estava muito confuso com o Ministério da Economia chegar num valor, mas sempre defendi o bolo total. Nós tínhamos no Bolsa Família um programa que gastava por ano 34 bilhões de reais com esse programa de assistência social, 34 bilhões, o que dava mais ou menos, Edilene, R$ 189 reais por família beneficiada. Eu falava que nós tínhamos que aumentar. Quando eu relatei, nós chegamos naquele valor ali, o Ministério da Economia, embora eu não tenha colocado o número do valor no meu projeto, que eu distanciei da discussão de valor, o Ministério da Economia chegou no valor de R$ 400 reais no mínimo, o que já aumentava o orçamento do programa para 85 bilhões, é quase que triplicar o valor inicial do Bolsa Família. E ainda assim eu achava que precisávamos avançar mais. Para se ter uma ideia, Edilene, os países desenvolvidos gastam com o programa de assistência social 2% do PIB. O Brasil não gasta nem 0,5% do PIB com o programa de assistência social. Então, nós evoluímos para 85 bilhões e ainda tinha necessidade de evoluir mais. Agora,
com essa PEC que você falou, chegamos no valor de R$ 600, que é um valor bom. Podemos evoluir mais? Podemos. Vamos, ano a ano, lutar para aumentar esse valor, mas já é um valor significativo. E agora a nossa luta principal, já que chegamos no valor de R$ 600, passa a ser para que esse benefício seja permanente e não transitório, para que a gente possa, Edilene, fugir dessas discussões, como você traz aqui, de cunho eleitoral, se houve a intenção ou não. Eu não sei te dizer se houve a intenção ou não, né? Eu não conheço o coração daqueles que propuseram, qual que era a finalidade deles. Eu sei que a PEC é boa, eu sei que o valor de R$ 600 vai ajudar muita gente, e eu sei que nós precisamos trabalhar para continuar dando esse benefício no ano que vem. E a manutenção do benefício para quem tem carteira assinada, por exemplo, o senhor concorda, discorda, acha que esse é um auxílio de fato para aquele que não tem nenhuma fonte de renda garantida? Qual que é a leitura que o senhor faz? Eu que coloquei no projeto os 2 anos de garantia para quem tem carteira assinada. Sabe por quê, Edilene? Vamos recordar do Bolsa Família como é que era? Você certamente, assim como eu, conhece alguém que era beneficiário do Bolsa Família. Então, quem era beneficiário ganhava lá seus R$ 189 em média. Aí eu virava para a pessoa e falava assim, olha, vem trabalhar comigo, eu vou assinar a sua carteira. A pessoa pensava com razão, 10 vezes antes de aceitar, porque no dia que ela aceitasse, que ela falasse assim, vou trabalhar com você, e eu assinasse a carteira, ela estava fora do programa de assistência social. E se depois de 2 meses, 3 meses eu mandasse ela embora? Ela ficava sem nada, ela não podia voltar para o programa, ela voltava para o final da fila. E aí, o que isso gerava na pessoa, Edilene? A vontade de não aceitar o emprego. Ela falava assim, bom, eu prefiro um pouco, mas que eu tenho certeza que eu vou receber, do que ir para o mistério, sem saber se eu vou continuar recebendo ou não. Então, fui eu que fiz isso. Eu coloquei lá na lei para que o beneficiário tenha uma segurança que durante os próximos 2 anos, depois que ele assinar a carteira, ele vai continuar recebendo. Por que eu coloquei 2 anos? Porque depois de 2 anos, se ela for mandada embora, Edilene, por exemplo, ela já tem as suas garantias trabalhistas, né? Ela tem ali o auxílio-desemprego e etc. e tal, o tempo de carência que ela passa a receber. Então, depois de 2 anos, ela já mudou o padrão de vida dela e ela já não é refém daquele auxílio de assistência social. Então, eu acho que esse ponto foi um dos pontos que transformaram este programa de assistência social. Zerar a fila do Auxílio Brasil e ampliar as faixas do CAD único também foram conquistas possíveis dentro dessa batalha pelo aumento do benefício? Nós conseguimos evoluir, né, a faixa de extrema pobreza e pobreza no meu relatório. Quando eu relatei Auxílio Brasil, eu aumentei essa faixa para incluir mais pessoas para serem beneficiadas. E zeramos a fila no momento zero que foi aprovado o projeto. Infelizmente, depois começou a gerar mais fila. Eu coloquei no meu projeto para que fosse proibida a fila, mas infelizmente esse ponto do meu relatório foi vetado e nós não conseguimos zerar a fila, mas é sim também um outro avanço que nós precisamos fazer no próximo ano para que a gente consiga definitivamente proibir a fila no nosso país. Para quem não tem familiaridade com o programa, deputado, o que significa existir uma fila? O que provoca a existência dessa fila? São novos beneficiários, né? São novas pessoas que entram na faixa de extrema pobreza e pobreza. Ou seja, eu hoje não preciso. Se amanhã eu perco meu emprego e minha família começa a viver uma crise financeira e eu passo a estar dentro da faixa de extrema pobreza e pobreza, eu vou e faço um requerimento para que eu entre no programa. Eu peço para entrar no programa. Na hora que eu peço para entrar, eu estou na fila, porque não tem um orçamento já previsto para me ajudar. Então, eu fico na fila até que alguém saia e eles me chamem. Deputado, voltando um pouquinho para a questão anterior que a gente falou da defesa das pessoas com doenças raras, o teste do pezinho ampliado começou a valer porque foi aprovado no ano passado. Está funcionando bem? A ampliação cobre suficiente as pessoas que têm as doenças raras, que são raras, mas que ainda assim são mais comuns? Ainda tem que ser ampliado? Como é que está funcionando? Edilene, no projeto que nós aprovamos no Congresso Nacional, o Executivo tem 5 anos para colocar a lei que nós aprovamos para ela estar com
o seu cumprimento total, né, para que ela seja 100% cumprida. Então, está nessa carência, né? Tem um ano aí, mais ou menos, que a gente aprovou, então ainda tem mais 4 anos para que o Poder Executivo coloque em prática. Mas, sem sombra de dúvidas, a gente já começa a ver os efeitos. Quando a gente conseguir colocar 100% do projeto em execução, nós vamos estar ampliando de 14 doenças que hoje o SUS consegue identificar, que conseguia identificar no teste do pezinho, para 54 doenças, Edilene. Com certeza é uma evolução muito grande. Se você me perguntar, Marcelo, é suficiente? Não, nós vamos evoluir muito mais, mas sem sombra de dúvidas, nós caminhamos assim, 100 anos em 5 anos. Né? Nós adiantamos em 100 anos o problema. Então, vou te dar um exemplo, porque o mineiro conhece muito o caso do Theo, da jornalista Larissa, da TV Globo, né, que foi uma criança que não podia tomar o leite, porque ela tinha uma doença que impedia ela de tomar o leite, e ela tomou o leite porque não foi identificada essa doença no teste do pezinho. O teste do pezinho ampliado identifica essa doença. E aí a mãe saberia que o menino não pode tomar o leite, ele não teria tomado o leite, teria uma vida normal. Como ele não sabia ingerir o leite, hoje ele tem toda uma dificuldade de locomoção e etc., por causa que não foi identificada a doença no momento que deveria ter sido identificado. Essa ampliação do teste do pezinho depois de um ano, ela que é gradativa, já começou e hoje já abrange quais doenças que não eram contempladas no ano passado, por exemplo? Depende do hospital, depende, Edilene, do estado. Em Minas tem uma realidade, no Paraná tem outra, em Roraima tem outra. O Ministério da Saúde está ajeitando, estado por estado, comunicando com as secretarias de saúde para ir fazendo esse aumento gradativo. Né? Então, não tem como eu te dar essa resposta, porque cada estado é uma realidade, e ainda dentro do próprio estado, igual Belo Horizonte, você tem regiões que estão de um jeito e regiões que estão de outro. É de acordo com a capacidade financeira de cada ente? É de acordo não só com a capacidade financeira, realmente com conhecimento humano mesmo, enfim, são vários os fatores aí que interferem. O que o cidadão precisa saber é que faltam mais 4 anos para que esse protocolo esteja 100% cumprido aí na rede pública do nosso país. Deputado, voltando um pouquinho novamente para a questão eleitoral, tem uma questão que perpassa todo esse processo e que é uma discussão que é atual, principalmente porque foi colocada em pauta pelo presidente da República, é a segurança das urnas eletrônicas. Qual que é a avaliação do senhor em relação a essa questão? E o senhor acredita que as urnas eletrônicas no Brasil sejam urnas seguras? Edilene, eu acho que questionamento é sempre bem-vindo. Quando a crítica é construtiva, ela é bem-vinda. De fato, eu acho que o presidente jogou luz para um debate necessário. Acho que nós temos, sim, os técnicos da área precisam, dia após dia, melhorar a segurança das nossas urnas. Acho que tem que ter todos os testes possíveis, né, para que veja se tem problema ou se não tem problema. Então, não vejo problema nenhum na discussão, né, do tema. Agora, na minha opinião, elas são seguras. Né? Eu me sinto completamente seguro de votar lá na urna e saber que meu voto vai ser computado. Mas não vejo problema nenhum nesse debate. Tem gente que tem pânico do debate, né? Tem gente que na hora que vai falar de segurança da urna, fala, mas isso é um absurdo, você não pode falar. Por que eu não posso falar? Por que eu não posso questionar? Por que eu não posso mandar um requerimento? O Exército mandou um monte de pergunta para o TSE. Aí qual o problema? Qual o problema do Exército mandar um monte de pergunta para o TSE? Ofende? Perguntar ofende? Então, assim, eu não vejo problema na discussão, mas tenho a minha posição, eu me sinto seguro de ir votar. Eu não acho que há uma adulteração ali do pleito eleitoral. Essa é a minha opinião. Pelo nível de polarização atual, como é que o senhor acredita que possa ser o pós-eleição, principalmente no cenário nacional, independente de quem seja o vencedor dessa disputa? Olha, eu acho que depois do presidente eleito, quem quer que seja eleito vai ter que acalmar os ânimos e vai ter que governar para todos. Né? Essa é a intenção nossa. Eu, se for eleito senador, trabalharei nesse sentido, né, para que a gente possa acalmar os ânimos após as eleições, porque é muito ruim trabalhar num país que tem uma política tão dividida e tão polarizada. Nós precisamos discutir mais, debater mais, sem nos ofender com o debate. E eu acho que do jeito que a coisa está, Edilene, virou briga, sabe? Não se tira nada de produtivo de uma discussão política entre os dois lados, né? Isso é uma pena, isso é lamentável.
Nós tínhamos que conseguir tentar ver o que um lado tem de bom, o outro lado tem de bom, fazer uma somatória política. É isso, é a pluralidade de ideias, buscando o bem comum, né, buscando entendimentos, e eu sinto falta disso hoje no parlamento. Acho que o parlamento também está muito polarizado, mas eu busco busco dar o meu melhor, e podem ter certeza que uma vez eleito senador, deixe que vos fala, vocês terão um cara que vai saber dialogar com todos os lados, conversar e buscar entendimentos. A disputa ao Senado em Minas Gerais vai ser uma disputa acirrada, porque são muitos os candidatos e há apenas uma vaga para Minas Gerais nas eleições de 2022. O senhor já vislumbrou a possibilidade, por exemplo, não ganhar a eleição? Em que posição da política o senhor vai jogar depois disso? Não, eu não penso nisso, Edilene, até porque eu estou extremamente confiante com a minha eleição para o Senado Federal. Eu tenho um apoio do governador do estado que tem mais de 60% de aprovação, né? Então, é um governador querido, todo mundo gosta do Zema, ele vai ser reeleito e o candidato ao Senado dele sou eu. Então, quando você tem um governador com essa aprovação, ele elege o senador dele. Quando é uma vaga só, historicamente em Minas Gerais, o governador elege o senador, ainda mais com a aprovação que o Zema está. Então, eu estou extremamente confiante e tenho certeza que nós vamos vencer as eleições e eu serei senador por Minas Gerais. E o senhor acredita que o debate em Minas Gerais será um debate tranquilo ou será de ânimos acirrados, considerando que nos dois polos temos de um lado o governador Romeu Zema e do outro o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que antes mesmo do processo eleitoral já estavam em uma briga pública? Edilene, nós estamos preparados para um debate tranquilo e estamos preparados para um debate acirrado. Quem vai dar o tom são os nossos adversários. Do jeito que eles quiserem fazer o debate, nós estamos preparados. Se quiser fazer um debate de ataques, estamos preparados. Se quiser debater grandes ideias, também estamos preparados. Eles que vão dar o tom. Com a manutenção de outras candidaturas da direita, o senhor vê alguma possibilidade de essas eleições em Minas serem levadas para o segundo turno? Acho difícil, Edilene. Acho difícil. Pelo que eu ando no interior, a aprovação do governador Romeu Zema é altíssima. O ex-prefeito tem uma rejeição muito grande e eu acredito que, indiferente das candidaturas postas, o governador Romeu Zema deverá ser reeleito no primeiro turno. Deputado, vamos fazer um bate-bola rapidinho para terminar? Vamos. Então vamos lá. Fica à vontade. Eu dou uma palavra e o senhor devolve outra, beleza? Tá bom. Tem que ser em uma palavra, Edilene? Se passar um pouquinho, não tem problema não. Então tá bom. Vamos lá? Bolsonaro. Defensor da vida. Luiz Felipe Dávila. Um homem bem intencionado. Lula. Populista. Simone Tebet. Boas ideias. Romeu Zema. Excelente gestor, honesto e trabalhador. Alexandre Calil. Um ditador. Só pensa nele, só tem compromisso com ele mesmo. Marcelo Álvaro Antônio. Vejo que ele quer ser o candidato Bolsonaro. O sonho dele é ser apoiado pelo Bolsonaro. Cleitinho. Cleitinho, um cara de bom coração, com boas ideias, mas eu vejo que faz muito barulho. E é importante que a gente entregue mais do que faça barulho, na minha opinião. Alexandre Silveira. Metade PT, metade PSDB. Marcelo Aro. O próximo senador da República por Minas Gerais. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Edilene. Eu agradeço aí o carinho, né, esse espaço que você nos deu e me coloco sempre à disposição aí do povo de Minas Gerais. Quem quiser conversar mais, deixa aqui minhas redes sociais, @Marcelo Aro, Instagram, Twitter, Facebook. Só você mandar sua mensagem lá que eu estou à disposição. Obrigado, Edilene. Deputado, eu que agradeço. Nós tivemos a presença no Abrindo o Jogo de hoje do deputado federal Marcelo Aro, que é do PP e é pré-candidato ao Senado na chapa do governador Romeu Zema. Acompanhe nosso podcast, que vai ao ar toda segunda-feira em áudio e vídeo, feito do estúdio aqui em Brasília e disponível nas redes sociais e no site da Itatiaia. Até mais.